E no dia de hoje a gente teve algumas atualizações sobre o caso Alexandre Bernabé, não só lá da Escócia, como também aqui do Brasil, porque o Internacional até fez uma proposta bem interessante, que eu posso considerar até mesmo que é a proposta que chega nos limites do Internacional neste momento. Mas o Inter tem um grande concorrente. E o Alexandre Bernabé vai ser uma peça fundamental nesta negociação, porque o Inter não vai conseguir ganhar no dinheiro. Vai ter que ser no poder de convencimento do argentino junto à equipe escocesa. Calma que eu quero te explicar detalhes e te falar também sobre Thiago Maia e Ener Valencia, dois jogadores que tiveram um noticiário muito forte sobre uma possibilidade de saída do Internacional. Então, só antes, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações do Internacional e primeiro eu quero comunicar para vocês sobre uma saída que aconteceu do Internacional. Na verdade a gente teve duas, principalmente no dia de ontem, uma que não foi tão noticiada. A gente teve a saída do gerente de transição do Internacional, Jorge Andrade, que vai ser o novo profissional da equipe do Curitiba. Ele tinha entrado na vaga do Gustavo Grossi, que basicamente geria as categorias de base do Internacional. Assim funcionava também o trabalho de Jorge Andrade no Inter, que ficou em meados de 2023 até agora 2024, nesse final deste ano. Mas, a partir de agora, o Inter vai em busca de um novo profissional, enquanto isso, de maneira interina, o Milano, que já estava fazendo também um trabalho dentro da base, assume de maneira, como eu falei, interina dentro do Internacional. Mas o Inter também teve uma saída na equipe sub-20, do Jonathan Cauã, que é um jogador que inclusive tinha uma projeção para subir o profissional, já tinha 20 anos de idade, um jogador que inclusive era chamado na base de Wanderson, o Vandequinho, né, como gostavam de dizer dele, mas foi um jogador que teve muitas lesões, teve lesão de ligamento no joelho, ficou quase um ano parado, e é um jogador que vai jogar no La Serena, que é um time do futebol chileno. Assim como jogou já o Lucas Fasson, o próprio Rômulo, que está hoje no Internacional, são jogadores também do André Curi. E o André Curi sempre gosta de levar esses jogadores, daqui a pouco que não deram tão certo em times maiores, para o La Serena, que é um clube no qual ele tem parceria da Luz Chile, e a partir dali eles acabam se desenvolvendo e tem possibilidade de depois de voltar para o Brasil, ou até mesmo seguir carreira fora, e vai ser o caso do Jonathan Cauã, um jogador que fez toda a base do Internacional. A gente pode colocar que, inclusive, o Jonathan foi um jogador que desde os 10 anos de idade vestiu mesmo a camiseta do Internacional e está de saída do Inter. Agora, eu quero te explicar outras situações que foram 3 saídas que estão sendo muito faladas nesses últimos dias, que é sobre Alexandre Bernabé, Thiago Maia e Ener Valencia. Primeiro, eu quero te falar sobre a única possibilidade de saída que não existe, que é do Ener Valencia. Se falou muito que o Atlético Mineiro tem interesse na sua contratação, e isso é verdade, o Atlético tem interesse, o Palmeiras lá atrás já teve interesse, o Flamengo chegou a fazer sondagem, o Botafogo também teve muito interesse, todos os clubes aqui do futebol brasileiro, como eu falei para vocês antes. Mas hoje o Ener Valencia está completamente feliz no Internacional. Ele não quer deixar o Inter, ele vai cumprir o contrato dele que foi firmado lá em 2023 até o final. Ele tem mais 2 anos de contrato com o Inter, ele tem contrato até metade de 2026 com o Internacional e ele vai cumprir este contrato. Ele não sairá do Internacional. E quem confirmou isso foi o próprio empresário do jogador, dizendo que sim, houveram oportunidades para ele deixar o Internacional, inclusive de clubes aqui mesmo no futebol brasileiro, mas o Valencia não quer sair do Inter, tá? Então não existe nenhuma possibilidade deste nome deixar o Colorado. Thiago Maia. E aí é uma situação que, inclusive, a gente tem algumas versões. O Santos tem interesse na sua contratação. Chegou a ser falado até mesmo numa possibilidade de troca de jogadores. Mas o que existe hoje mesmo são conversas. O Santos não fez proposta. O Santos não está encaminhado. O Santos não está fechando esta contratação. O Inter tem uma dívida com o Flamengo. A dívida de 4 milhões de dólares, que foi quando comprou o Thiago Maia
no começo do ano de 2024, junto ao Flamengo. O Inter colocou algumas parcelas que seriam pagas nesses próximos 3 anos, mas, como todo mundo bem sabe, aconteceram as enchentes. E com as enchentes, o Inter teve um déficit de 90 milhões de reais, e todo esse planejamento que foi feito no início de 24 acabou caindo por água abaixo. E logo, o Thiago Maia é um jogador que o Inter fez esta compra, né? A gente está falando de 20 milhões de reais que foram pagos pelo Thiago Maia, e o Inter ainda não conseguiu pagar e teme que o Flamengo, inclusive, possa entrar na justiça e acabar bloqueando algumas situações do Internacional. Em cima disso, existe uma conversa para que o Santos assuma essa dívida. E a partir do Santos assumindo essa dívida, o Internacional aí sim liberaria o Thiago Maia. São conversas que acontecem nesse momento. Não tem nada encaminhado. Ou seja, o Thiago Maia pode ser vendido do Inter para outro clube por algo em torno de 4 milhões de dólares, que são a dívida que o Inter tem com o Flamengo. Sobre Alexandre Bernabé, tá? E aí eu quero te falar a proposta bem legal que o Inter fez na mesa do Celtics. O Inter ofereceu 5 milhões de euros para contratar o Alexandre Bernabé. Uma proposta em papel timbrado enviado para a mesa do clube escocês. 5 milhões de euros. A gente está falando de um pouco mais de 25 milhões de reais. Na verdade, quase 30 milhões, porque o euro está muito caro, né? A cada dia o euro vem se valorizando mais e hoje na cotação a gente está falando de quase 30 milhões. Mas enfim, tô arredondando, né, que o euro esteja 5, mas a gente sabe que já tá 6, então já está a mais de 30 milhões de reais. Mas é a proposta limite do Internacional. O Inter não consegue pagar mais nenhum centavo que isso. Isso foi colocado na mesa do Celtic. O Celtic, ele aceitou esta proposta, mas tem uma situação. E aí é a situação preocupante. Porque o Celtic vai esperar a prioridade de compra do Inter cair, que acontece a partir do dia 1º de janeiro. Por quê? Porque o Palmeiras já sinalizou para a equipe escocesa que vai fazer uma proposta de 7 milhões de euros. E aí não tem nem como o Inter competir, porque o Inter não tem esse dinheiro. A gente, por mais que esteja falando do Alexandre Bernabé, é um lateral esquerdo. O Inter tem tudo acertado com ele sim, e o Inter ofereceu 5 de euros, que é um valor que eu acho que nem o Inter conseguiria oferecer. O Inter tá indo no limite do limite dessa negociação. Só que agora apareceu o Palmeiras, que tá muito endinheirado, vendeu o Estevão por mais de 50 milhões de euros por Chelsea, tá investindo muita grana e quer contratar o Bernabé. Nesse momento, o Inter sim tem preocupação, principalmente porque é o Celtic vai fazer um leilão. E o Celtic não tá errado. O Celtic quer dinheiro, tão certo, estão fazendo deles. Agora, o Inter vai precisar contar muito com o Bernabé. O Inter tá confiante que o Bernabé escolha o Internacional. Que o projeto colocado na mesa do Bernabé, pelos próximos 4 anos, que é o que o Inter ofereceu de contrato para ele, seja assim colocado em pauta, toda a identificação que ele pegou com o Internacional seja colocado, todo o ambiente que ele tá bem aqui em Porto Alegre seja colocado na pauta, antes dele escolher entre Internacional e Palmeiras. Então é uma situação que sim, nesse momento gera debate no Internacional, não está nada definido e muito pelo contrário. Isso só deve ser definido após o mês de janeiro, quando a prioridade de compra do Internacional cair, e aí basicamente ninguém é de ninguém. Ninguém tem a prioridade, o Inter perde, né, a situação e a vantagem que tinha em relação aos outros clubes, a não ser que, óbvio, o Inter pague o que está sendo colocado no contrato, que é o passe fixado dele, que é de 10 milhões de euros, e aí vamos ser bem sinceros. 10 milhões de euros, não existe a mínima possibilidade do Inter pagar, primeiro porque o Inter não tem esse dinheiro, segundo que jamais valeria a pena pagar isso por um lateral esquerdo, por mais que seja o Bernabé o melhor lateral esquerdo do Brasil. O Inter não tem essa possibilidade de contratação nesse momento, mas é essa atualização que eu quero te trazer. O Inter fez a proposta, o Celtic até acenou de maneira positiva, mas vai esperar a prioridade de compra cair para ver se não chegam melhores propostas para o lateral esquerdo argentino. Logo, ainda não tem nada definido para a permanência dele no Internacional, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, volto logo mais. Valeu, falou e foi!